noite a todos, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui na TV e Rádio Chico Xavier, nesse terceiro encontro, Amigos do Bem. Que alegria fazer parte dessa grande amizade, fazer parte desse encontro. Quero desde já agradecer aqui a oportunidade para a gente estar refletindo e aprendendo um pouco com o Evangelho do Cristo, com seus ensinamentos, trocando reflexões, interpretações de cada um. Bom esses encontros que tem aqui vários oradores, a gente pode escutar um pouco, abrir um pouco a nossa consciência, percebendo diferentes pontos de vista que vão agregando, de certa forma, uns aos outros. Estamos aqui todos para crescer uns com os outros. Então, para mim é uma alegria imensa participar, quero desde já agradecer a oportunidade da gente estar aqui refletindo um pouco. E eu escolhi em especial para essa reflexão desse terceiro encontro, Amigos do Bem, aqui na TV Rádio Chico Xavier, o tema caridade material e caridade espiritual, que é diferente, mas é a mesma coisa. Porque a gente está falando de caridade, a gente vai falar de amor. Vamos lá, pessoal, vamos começar? Então, vamos elevar um pouquinho a vibração, o pensamento, jogando para o alto. Sabe como é que a gente joga para o alto? Através da oração. É o momento da conexão. Então, convido a todos, quem tiver vontade, claro, a fechar os olhos comigo. E assim agradecemos, primeiramente, a Deus Pai, Deus de amor, que nos permite mais essa experiência, essa encarnação para a nossa evolução, provando e espiando aquilo que é necessário para a gente continuar caminhando rumo à perfeição. Perfeição essa onde o Mestre Jesus, nosso amigo, que aqui agradecemos, se encontra e nos mostra o caminho e segura na nossa mão, nos ajudando a esse caminhar difícil, claro, mas possível e realizável. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus. Agradecemos a toda espiritualidade amiga, trabalhadores em especial do canal TV e Rádio Chico Xavier, que a gente está aqui juntos, sempre juntos, nos conectando nesse manancial de amor, para aprender um pouco com Cristo, com as nossas resistências, as nossas dificuldades, mas pouco a pouco nos esforçando para dar esse passo à frente. E assim agradeço desde já e peço autorização que a gente possa começar aqui mais uma reflexão, aprendendo um pouco mais com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos começar, pessoal? Que alegria estar aqui com vocês. Quero compartilhar a minha alegria desde já. O seguinte, caridade é para falar de amor, para falar de caridade, é o amor na prática, é o exercício do amor. Caridade não é fácil, caridade a gente tem uma resistência enorme, sabe por quê? Porque o nosso processo da criação rumo à perfeição, do primitivo até a perfeição, sabe como é que é o primeiro estágio? O primeiro estágio é eu, é tudo eu. E a caridade é um movimento diferente. A caridade é a proposta do Cristo, que é assim, não é só eu, mas vira um pouco para fora, é o próximo, o meio, o outro. Quando a gente para a atenção única e exclusiva, e que é tudo para nós, a gente passa a doar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro, a nossa atenção, a nossa palavra, também para o próximo. Quem é esse próximo? É o nosso irmão. Nosso irmão de caminhada, filho do mesmo Pai, que merece tudo o que nós merecemos, tal e qual. Não tem superiores, tem momentos evolutivos. Talvez a gente gosta muito dessa questão, quem está maior, quem está menor. Todos chegaremos à perfeição no momento individual de cada um. Está todo mundo no seu corre. Sabe a história do corre? Está todo mundo no seu corre pessoal. Uns mais avançados, outros menos avançados. Mas para falar da gente aqui, olha só, vamos se situar só nesse mundo de provas e expiações. Quem está aqui está provando ou está expiando. Então a gente está nesse grande globo encarnados nesse momento, vibrando mais ou menos na mesma faixa, tá? Pode parecer que está muito discrepante aqui, mas não é tão discrepante assim não, quando a gente vai olhar a fundo. Sabe por que eu estou afirmando isso? Porque se tivesse discrepância,
não necessitaríamos encarnar mais no mundo de provas e expiações. Então você, meu irmão, minha irmã, que está encarnado aqui, como eu, estamos juntos e misturados, não por um acaso. Temos um propósito maior para trabalhar e lapidar o nosso egoísmo e o nosso orgulho, transformando em humildade, caridade e dificuldade. Até rima, né? Até rima. Por quê? Porque não é o nosso natural ainda. Mas vai ser um dia. Quando é que vai ser? No dia que a gente passar a transformar isso com naturalidade, ser parte da nossa essência, da nossa, digamos assim, não vou dizer formatação, mas da nossa prática diária, num exercício. Como qualquer criação de hábito, vem através do exercício, da constância, da permanência no novo. Então a caridade é novidade para muitos de nós, para não dizer a maioria. E quem é que nos convida à caridade? Quem nos convida à caridade é o Mestre Jesus. Temos uma frase aqui, quase que um lema, um mantra, vamos chamar assim, quase, não é um mantra, tá? Mas é quase isso. Na doutrina espírita, que nos diz: fora da caridade não há salvação. Vou interpretar isso à minha maneira, pessoalmente, tá? Sem caridade não há evolução. Porque salvação às vezes dá uma conotação que está todo mundo perdido e temos que ser salvo desse grande vale. Eu não vou levar por aí. Eu gosto da palavra evolução, não criticando, ok? Não criticando. É uma interpretação, uma leitura. E por que evolução? Porque o caminho da perfeição, o caminho da felicidade que eu quero, que você quer, meu irmão, minha irmã, que Jesus nos mostra é muito simples. É amando. E o que é caridade? É amor na prática. Então, por isso que vamos à frase: sem caridade não há evolução, ou fora da caridade não há salvação. Ou fora da caridade não há evolução. Eu prefiro assim, vamos colocar assim. Então, sim, através da caridade é quando nós damos um passo nessa direção. Compreendendo pouco a pouco, com as nossas dificuldades, com as nossas resistências, que claro que existem. Por quê? Porque não faz parte do nosso natural ainda. Temos pequenos gestos de caridade e que bom! Parabéns para nós que conseguimos dar um passo nessa direção. Um passo nessa direção é um passo rumo à perfeição, é um passo na evolução. Quando deixamos de olhar só para nós e passamos a olhar para o outro que está ao nosso lado. E todos nós somos carentes de alguma esfera, de alguma coisa. A gente não está falando só de aspecto material e também de aspecto espiritual, principalmente. Então essa troca que nós fazemos aqui nesse processo evolutivo, nesse momento, nessa encarnação, se deve através da troca através da caridade, onde nós podemos aprender a amar através do próximo, da carência do próximo, abdicando do nosso eu e indo de encontro a esse irmão, a essa irmã que está carenciado. E às vezes, sabe qual é a carência? É um abraço, é uma palavra, às vezes é a companhia, às vezes é estar junto e bater papo besteira, jogar papo, conversa fora. Há mil maneiras, quem fala isso é o Evangelho, tá? Há mil maneiras de exercermos a caridade, inclusive, sabe como? Por pensamento. Porque muitas vezes a gente gosta de dar desculpa, fala: não, eu não tenho nada para dar, então eu não posso fazer caridade. Pode sim! Vibra amor para um encarnado ou desencarnado. Isso já é a caridade, porque você está doando o melhor de si, a intenção, a vibração, o seu fluido, magnetismo, enfim, que a espiritualidade, se possível, vai recolher e encaminhar para esse irmão e para essa irmã, estando encarnado ou desencarnada. Até porque é só uma vestimenta. Quando você pensa e vibra amorosamente para alguém, do fundo do coração, mas de verdade, tá, pessoal? De verdade. Isso já é caridade. Então são exemplos aqui para a gente entender
a caridade de uma maneira mais ampla e sair só da história da esmola, da moeda, do dinheiro, do dízimo, ou ajudar a questão única e estreitamente material. É importante? Claro que é importante, sem dúvida alguma. Agora, muito além da matéria, a questão espiritual. Como nós podemos ter a caridade moral, Nelson? Vamos lá. Caridade moral, evangelho, tá? Não, o Nelson está falando. Vou copiar e colar aqui. Caridade moral, muitas vezes, é suportar uns aos outros. Forte, né? Suportar uns aos outros. Por que suportar? Olha a palavra suportar. Suportar porque está incomodando. Sabe? Suportar é quando você está... Vamos imaginar aqui um cenário. Vamos imaginar um elevador pequeno, apertado, e tem 10 pessoas, uma em cima da outra, respirando, a gente com aquele calor apertado. Você tem que suportar. Está preso no elevador? Muitas vezes assim é a troca entre nós. Agora, vamos avaliar isso com calma, tá? O suportar tem também o outro lado, o se amar. Cuidado com a história para não se colocar em situações desnecessárias para ser maltratado e ser maltratada. Muitas vezes essa questão do suportar vem com tolerância, com paciência, que é uma prática do amor. Tolerar e ter paciência. Como o Chico Xavier nos ensina. Na verdade foi o André Luiz que ensinou para o Chico Xavier, né? Na hora que subir aquele calor aqui, aquela vontade de falar, de botar para fora, faz o seguinte, olha, corre, bota um copinho de água assim, ó, deixa eu até fazer aqui que eu tenho um copo de água, ó, bota o copo de água, encheu, não bebe, só deixa aqui na boca, ó. E segura, ó. Não engole não, fica aí. Sabe por quê? Para segurar o nosso ímpeto às vezes. De responder, de bater de frente. Vou responder à altura, não levo o desaforo para casa, sabe? Quando bate e mexe com o nosso ego e balança. É aí que vem a caridade muitas vezes. Essa caridade no amor de não revidar, de compreender, de entender o próximo nos agredindo, infelizmente, no momento de dor dele. Eu sei que é difícil. É fácil falar, né? Muita gente deve estar pensando assim, ah, Nelson, mas é fácil, eu sei, aqui é fácil, quando eu escuto a palestra espírita, quando eu estou estudando, faz todo sentido para a minha vida. Mas na hora, sabe como é que é, Nelson? O sangue sobe a cabeça, eu não me controlo. Aí que está o ponto. Aí que está o ponto, aí que está a aprendizagem. O sangue sobe, sobe, e vai continuar subindo. A diferença é o que você faz quando o sangue sobe. Se você deixa correr, extravasa e coloca tudo para fora, ou se você aprende a se controlar ou a gerenciar de uma forma amorosa. Para quê? Para não dar ruim. Para não piorar o cenário. Quantas vezes você já passou por isso? Faz uma reflexão, olha para a tua vida. Veja às vezes um problema que era pequeno e como você respondeu, já retrucou do outro lado, já virou uma discussão, daqui a pouco virou uma bola de neve e o circo pegou fogo. E talvez, se a gente utilizasse a técnicazinha aqui, do Chico Xavier, do copo de água, de repente, a gente ia cortar o mal ali, naquele momento. E depois a gente ia digerir isso de uma forma saudável. Também não é para engolir e passar mal, tá, gente? Não é para ficar aqui na garganta e depois descer aquilo com mal-estar e adoecer. Aí é uma outra história. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre amor, a gente está falando sobre paciência, tolerância. Muitas vezes abrir mão de nós próprios em função do outro, num sentido amoroso, da compreensão, do entendimento. Entendendo que esse irmão, essa irmã é tão imperfeito quanto nós. E o imperfeito o que faz? Erra. E o imperfeito pisa às vezes no nosso pé, esbarra e às vezes nos machuca. É intencional, não é intencional? Avalia com calma, mas perdoa. Perdão, nossa, perdão. Para falar de perdão, então, se há uma prática amorosa que temos uma das maiores dificuldades, é exatamente o perdão.
Por que o perdão? O perdão existe porque antes nós fomos ofendidos. Perdoar as ofensas. Alguém nos machucou. E aí, quando machuca, é muito mais difícil. Quando pisam no nosso pé, quando nos machucam. E normalmente, pessoal, olha só, quem te machuca são pessoas próximas. O estranho não mexe com você, aquele lá, o desconhecido, não te fere como aquela pessoa próxima, aquele ente querido, aquele amigo, aquele companheiro, aquela companheira, aquela pessoa que você tinha uma consideração e uma expectativa natural e você tinha uma troca e esperava muito. E, infelizmente, a pessoa te machucou, te traiu, te fez algum tipo de mal. E aqui é um grande desafio. Perdão das ofensas. E o perdão não é para o outro, o perdão é para você. O perdão é quando a gente consegue apagar esse fogo que está aqui dentro queimando, desde a ofensa lá atrás. E a ofensa pode ter sido semana passada, pode ter sido ano passado, pode ter sido 10 anos, pode ter sido 50 anos atrás. Mas às vezes esse fogo está queimando ainda aqui. Sabe quando é que o fogo queima? Quando você lembra daquele cenário, daquela ofensa, ou lembra do nome da pessoa, e aquilo te faz mal, dá uma azia, você se estressa, sobe a cabeça, às vezes até dor de cabeça, dá uma indigestão. Isso tudo são reflexos, para você perceber que ainda você não perdoou, então ainda você não está 100% bem. Vai ter a história dolorosa, isso a gente não vai apagar. O que a gente pode apagar é o sofrimento atrelado, que foi sofrido, foi difícil naquele momento. Mas não precisa hoje nós vivermos ainda com esse sofrimento. Ah, Nelson, é difícil. Eu sei que é difícil. E é muito difícil. E é para isso que a gente está aqui, para aprender a amar também o próximo, não só nos momentos fáceis. Porque eu vou dizer para vocês, pessoal, olha só, quer uma facilidade para amar? Amo os animais. Para quem gosta de animal, sabe o que eu estou falando. Um cachorro, um gato, é fácil demais amar, aquela troca gostosa, prazerosa. Por quê? Porque o cachorro não te trai. O gato não vai te fazer mal, vai te arranhar, vai dar uma mordida. É um mal diferente. Então é muito mais fácil a gente estabelecer o amor, por exemplo, através dos animais. E que bom que a gente está aprendendo a amar através dos animais. Atenção, eles nos ajudam muito nesse processo da amorosidade. Mas olha só, vamos pensar aqui. Amar o animal, amar aquele que nos faz bem, a troca gostosa e prazerosa, é fácil. Difícil amar quem? O inimigo, o adversário. Quem é o adversário? Aquele que pensa diferente, pensa diverso, tem uma maneira de enxergar a vida e faz coisas completamente diferentes que você faz. E aí? Aí que é dificuldade. Sabe a história da polarização que nós temos agora, principalmente no mundo, mas no Brasil, vamos focar aqui, no Brasil especial, né? Aquela história da direita, esquerda, a questão política, a questão do futebol, tudo muito no extremismo. Por quê? Porque pensam de formas diferentes. E olha só, tá tudo bem pensar diferente, pessoal. O que nos falta é tolerar o próximo, o diferente. A gente não precisa concordar, mas necessitamos tolerar. Porque tolerar é amar. Porque senão o que a gente faz? Vai um grupinho e xinga o grupo do outro lado, outro xinga o grupo do outro lado. O que tem de amor aí? Tem muita pedra, tem muito xingamento, tem muito atrito, tem muita guerra e pouco amor. Então eu estou dando exemplos aqui só para a gente tentar compreender um pouco mais no nosso dia a dia, as nossas dificuldades, a nossa caminhada com as nossas experiências no processo amoroso e essa dificuldade que a gente tem. Porque caridade não é só ir lá e dar esmolinha, e dar o dinheiro e pronto, olha, já fiz a caridade. Sabe qual é a caridade que eu faço? É no final do ano, quando eu vou limpar o armário, e aí tem um monte de roupa que já não cabe mais, que eu engordei, né? Normalmente a gente engorda, não emagrece. Já engordei, já não cabe mais, já não entra aquelas calças, aquele sapato já está meio roto.
comprei uma roupa nova, aí como eu sou muito caridoso, eu vou pegar essas roupas e vou dar lá no centro, eu vou passar lá na igreja, ou tem aqui um funcionário, uma empregada, alguém que eu conheço, eu vou dar para ela porque ela, poxa, né, tá precisando, e aí pronto, ó, cheque. Se você faz isso, que bom, pessoal, mas olha só, o nível de caridade que a gente está falando aqui é muito mais profundo e muito mais difícil e requer muito mais esforço do que pura e simplesmente a caridade material. Principalmente por quê? Porque normalmente na caridade material, o que a gente dá? O que nos sobra, não o que nos falta. Normalmente é o que está sobrando que a gente dá. E que bom que a gente faz isso. Não é uma crítica, não vamos levar por esse lado, tá? Desculpa se está pesando o que eu estou falando. A ideia não é essa. A ideia é, mais uma vez, a gente refletir aqui junto com o Evangelho e perceber. Como a passagem do óbolo da viúva. Lembra a passagem do óbolo da viúva? Vou lembrar aqui. Que vem uma senhora e coloca uma moedinha no gasofilácio, lá no templo de Jesus. Jesus vira e fala para os apóstolos, ó, tá vendo aquela senhora ali que jogou uma moedinha? Ela deu muito mais do que aqueles outros que jogaram grandes quantias. Por quê, mestre? Por quê? Porque ela está tirando do básico dela. Ela está tirando daquele dinheiro que talvez ela estaria comendo e com as suas necessidades básicas, e não está dando a sobra o resto. Então é muito mais sobre a intencionalidade de perceber o quanto você está dando, e não estou falando só de dinheiro, vamos pegar aqui essa alegoria do dinheiro para a gente refletir, mas na busca da caridade moral, na doação, sabe de quê? Do teu tempo. Doar o tempo é difícil, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo para nada, não é isso que a gente fala sempre? Não parece que o tempo está correndo, que a gente precisa de 50 horas por dia? Porque 24 parece pouco e cada vez parece menos ainda. Quanto mais eu vou ter tempo para o próximo, se eu não tenho tempo nem para as minhas coisas, aí que está a caridade. É você abrir mão, muitas vezes, do teu conforto, do teu lazer, de 1 hora, de 30 minutos, da tua forma. Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia, não interessa, tá? Não estou aqui equiparando, estou colocando, estabelecendo metas. A questão é essa. A questão é a gente fazer uma autorreflexão aqui interna, você com você, eu comigo, tá? E perceber o quanto nós estamos doando de nós, do nosso tempo, às vezes para fazer o que a gente gosta, e ir de encontro ao próximo, aquele que necessita, aquele que a gente pode ajudar. E é aí que é a caridade. É aí que a gente sai do eu e vai para fora, o próximo, o outro que está necessitado daquele momento. E uma coisa eu garanto para vocês, pessoal, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Ah, mas eu não sou trabalhador. Sabe qual é o trabalhador que eu quero dizer? É quando você quer, de verdade, faz uma oração, pede para o teu mentor, teu anjo da guarda, fala assim, poxa, eu quero ser mais caridoso. Eu te garanto, escreve aí, eu te garanto que vai aparecer uma oportunidade na tua frente. E muito rápido aparece. Um vizinho, uma tia no trabalho, indo no caminho, na rua, vai aparecer a oportunidade para você aprender a amar, para você evoluir através da caridade. Ajudando, auxiliando algum irmão, alguma irmã que necessita de alguma coisa naquele momento. E você vai tirar do seu tempo, do seu dinheiro, da sua forma e doar para o outro. Não só no eu, mas indo de encontro ao próximo. Tá fazendo sentido, pessoal? Ou não? Vou falar sobre a moral de Jesus. A moral de Jesus se resume naquela frase, amemos uns aos outros. Se a gente conseguir fazer igual, é o suficiente. Se a gente conseguir desejar ao próximo exatamente o que nós desejamos para conosco, a felicidade está aí. É exemplificar a felicidade através dos nossos atos exatamente igual. O problema é que a gente gosta da frase, mas não gosta da prática. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí começa.
sabe? Na hora do vamos ver, mas peraí, pô, eu quero o meu na frente. Será que a gente está disposto a abrir mão? Ou é muito fácil receber e difícil doar? Sabe a história? Venha a nós o vosso reino. E na hora da gente dar ou retribuir? O quanto a gente está disposto e faz esforço real. E eu vou falar esforço e vou repetir. Por que esforço? Não é Nelson que está falando, não. Eu estou repetindo aqui tudo do Evangelho, tá, pessoal? Se quiser, eu dou as referências todas. Olha só. Esforço só tem que fazer aquele que ainda não consegue ao natural. Sabe quem não consegue ao natural? Eu e você. E é por isso que a gente está aqui no mundo de provas e expiações. Simples assim. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a amar. Estamos no processo. Estamos na caminhada. E vamos nos esforçar para dar um passinho à frente. Às vezes é um passinho de formiga, não é nem de tartaruga, de formiga. Mas o importante é continuar caminhando nessa direção. Entenda o progresso. Não se preocupa com a velocidade. Vou adiantar por quê? Porque por mais que você tente e se esforce muito na caridade, se você conseguir, ótimo, que bom, você vai evoluir, mas eu vou te garantir, muito provavelmente você vai voltar ainda para um planeta de prova e expiação ou, quiçá, para o mundo de regeneração. Ótimo, mas as duas esferas aqui que a gente está falando, mundo de prova e expiação e regeneração, ainda está aquém da perfeição. Então, se a gente conseguir ir para o mundo de regeneração na próxima encarnação, provavelmente o próprio planeta Terra, numa próxima encarnação, não sei, tá? Vamos jogar aqui no talvez. Não estou afirmando nada. A gente já vai estar numa condição melhor. O mundo já vai ser melhor, tá? Mas o processo do aprendizado do amor ainda continua. A gente ainda vai estar muito distante da perfeição. O que eu quero dizer com isso? Tem muita coisa para trabalhar aqui dentro e aí dentro. Não sejamos tolos ou não coloquemos uma máscara que é mais fácil, acreditando que a gente já é a última bolacha do pacote, que, não sei o que eu estou fazendo aqui, nesse mundo louco, meu Deus, com tanta maldade, com tanta coisa ruim, eu não sei por que eu estou aqui. Você não sabe, meu irmão, vou te explicar por quê. Porque você não se conhece o suficiente. É por isso que você não sabe. Desculpa dar notícia, tá? Quando você parar e analisar aí dentro, você vai perceber muito orgulho e muito egoísmo. E exatamente esse orgulho e esse egoísmo aí que te segura aqui. Por quê? Porque te falta humildade e te falta caridade. E é disso que a gente está falando. A gente está falando de prática, está falando de esforço, está falando de resistência, está falando de dificuldade, mas está falando de intencionalidade principalmente. É o querer que vai nos levar ao exercício. O ponto que eu quero reflexionar aqui com vocês é para mexer a estrutura. Exatamente a ideia do Evangelho, a ideia do Cristo. É essa. É balançar, é trazer um outro ponto de vista que mexa com a estrutura. E aí, depois dessa mexida, sabe o que vai mudar? O nosso ato, se a gente quiser. Porque vem o processo de consciência através dessa mexida. É através da consciência que acende a luz e a gente passa a ver o que a gente não via antes e fala assim, caramba, eu tenho responsabilidade, né? O que é responsabilidade? É responder com habilidade. Agora, como é que eu vou responder? Agora que eu sei. Quando eu sei, não dá mais para não saber. Não dá para desver o que a gente vê. E aí que vem o convite à prática, ao exercício, para mudar. A mudança vai acontecer mais cedo ou mais tarde. De uma forma ou outra, a diferença é que o Mestre Jesus nos convida para mudar agora, por amor. Não pela dor. A mudança vai acontecer de uma forma ou de outra. Não é a dor punitiva, mas a dor muitas vezes que é necessária para nos levar a esse caminho da amorosidade que a gente ainda não consegue, porque está com o pé no lodo e não consegue avançar nem um pouquinho, sabe? Está com dificuldade imensa. É aqui que o Mestre Jesus faz o convite. E continua nos convidando. Vai quem quer, o convite está aí, o braço está aberto. O Evangelho está aí, ó. Faz o seguinte, lê o Evangelho. Você lê o Evangelho todo, pega uns 2, 3 trechos. E aí depois você lê e fala assim, eu já estou fazendo isso, mais ou menos, ou não?
Já consegui dar check? Eu estou distante. Qual é a minha resistência? Qual é a minha dificuldade? O que eu preciso fazer diferente que eu não estou fazendo? Aí que você vai perceber a tua resistência. Aí que você vai perceber o quanto que você tem que caminhar, porque uma coisa eu vou garantir para vocês, e vou repetir sempre, você, como eu, como todos nós, vamos caminhar nessa direção. A diferença é quando e em que velocidade. E aí não depende do outro, depende de nós, sempre de nós. A ideia aqui é trazer consciência e perceber que a caridade, seja material ou seja moral, depende sempre de nós. Não tem desculpa para não fazer caridade. Como o Evangelho diz, não é o Nelson? Há 1000 maneiras. 1001 ou 1000 maneiras? Não sei. Acho que ele fala 1000, não é 1001. 1000 maneiras de fazer caridade. É só querer que a oportunidade vai aparecer para você. Vou terminando por aqui, pessoal. Agradeço quem esteve comigo até o final. Escreve aqui para mim embaixo quem teve. Eu gosto de saber quem está comigo. Escreve aqui, caridade. E vou fazer um convite. Para quem está chegando a primeira vez, vou me apresentar. Meu nome é Nelson Tavares, não me apresentei no início. E tenho aqui um programa na TV Rádio Chico Xavier que se chama Encontro com o Nelson Tavares. Já tem aí mais de 50 encontros. Tem uma playlist, dá uma olhadinha aí no canal. E tem diversos assuntos que a gente está reflexionando junto, tentando aprender um pouco mais com Jesus. Tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite, adorei ter participado com vocês aqui nesse encontro, nesse terceiro encontro dos Amigos do Bem. Vamos fazer nossa oração? Convido a todos, fechando os olhos, quem se sentir à vontade, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade de luz, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de pensar e vibrar, entender e digerir um pouco mais Jesus e o seu ensinamento de amor, entendendo as nossas resistências, tudo aquilo que é difícil para nós, e sentindo esse fluxo energético, agradecemos a toda a espiritualidade de luz que trabalha para o canal TV e Rádio Chico Xavier, espíritos de luz abnegados que estão aqui por caridade, por amor a nós. Muito obrigado pela oportunidade e vamos encerrando aqui. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Tomara que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.